E nos próximos capítulos da novela Coração Acelerado, Gael mostra uma foto de infância para João Raul ao lado de Nayane. E será então que o cantor descobre a mentira da mimada? João Raul pedirá a ajuda de Luan para corrigir o maior erro da sua vida e fala: foi a Nayane e o Ronei, os dois armaram para que eu me separasse da Agrado. Luan se aproxima e lembra: mas agora é tarde, a Agrado está com o Leandro. É então que João Raul avisa que descobriu uma coisa sobre Leandro que deixa Luan de olhos arregalados. 2 grandes segredos da novela serão revelados e deixará a Agrado arrasada ao descobrir o que o Leandro escondia dela por todo aquele tempo. Isso tudo terá início quando Nayane e João Raul assistem juntos. O cantor olha para o lado, vê a namorada dormindo e sobe para o sofá para ficar mais perto dela. Porém, quando ela se aproxima, João Raul se confunde e a chama de Agrado. Nayane não gosta nada, diz que vai embora e ao se levantar ela se vira e sai, deixando João Raul sozinho. Já no dia seguinte, Nayane reúne Ronei e sua mãe e avisa que precisa conversar com os dois. Zilá, curiosa, encara a filha e pergunta: o que foi, Nayane? Por que você nos chamou aqui com tanta urgência? Nayane não perde tempo, vai direto ao assunto e diz: eu quero acabar com a Agrado e mandar ela para bem longe daqui. Zilá e Ronei, ao perceber a raiva da mimada, eles ficam preocupados. Enquanto isso, Gael está no corredor, quando de repente ele escuta os gritos da Nayane vindo de uma sala com a porta entreaberta. Curioso, o rapaz observa tudo sem chamar atenção. E ouve quando Zilá pergunta à filha: do que você está falando, Nayane? O que você está querendo fazer? Nayane, mesmo envergonhada, ela conta do que aconteceu na noite anterior e diz que nunca se sentiu tão humilhada. Ronei tenta tranquilizar a moça e avisa: calma, Nayane, logo o João Raul vai esquecer essa Agrado. Zilá concorda com o pilantra e, olhando para a filha, ela fala: o mais difícil nós conseguimos, que foi convencer o João Raul que você era a tal da Diana. Nayane, frustrada, diz que aquilo não é o suficiente e relembra tudo o que fez para enganar o João Raul. Porém, o que ela não sabia é que Gael estaria escutando toda a conversa. O rapaz, chocado, sussurra: então a Nayane teve coragem de fazer uma coisa dessa. Já do lado de dentro, Zilá pede para a filha se acalmar e garante: eu vou conseguir expulsar a Agrado e a Janete dessa cidade. Mas você precisa ter paciência, minha filha. Ronei concorda e fala que se elas tentarem alguma coisa naquele momento, as coisas vão se complicar ainda mais. Nayane, mesmo contrariada, ela concorda. Porém, ao olhar fixamente para Ronei, ela manda: pelo menos fala com aquela pessoa, para que ele não fique parado. Ele precisa fazer a parte dele. Gael fica curioso e se pergunta: de quem será que eles estão falando? No entanto, quando o rapaz percebe que Ronei estava de saída, ele se apressa e se afasta do escritório. Momentos depois, Leandro recebe uma ligação e, ao ouvir a voz da pessoa, ele fica preocupado e responde: tudo bem, mas tem que ser em algum lugar, longe daqui. Ninguém pode nos ver. Já na mansão do Amaral, Gael, após descobrir toda a verdade sobre a armação da Nayane, ele se aproxima da tia e pergunta se ela sabe qual é o número do celular do João Raul. Irene estranha e pergunta: e eu posso saber para que você quer esse número? Gael diz que não pode responder e que se trata de um assunto pessoal. Irene, ao escutar aquilo, se recusa em ajudar, porém, Gael se aproxima ainda mais da tia e a convence que o assunto que ele tem para falar com João Raul é uma coisa muito importante. Irene, ao escutar aquilo, ela pensa um pouco, olha para o sobrinho e fala: tudo bem,
Eu vou te dar o número do mozão, mas não faça nenhuma besteira, entendeu? Gael agradece e em seguida Irene pega o seu celular, manda uma mensagem e olhando para o sobrinho avisa: Pronto, já mandei o número dele para você. Agora me prometa que não vai fazer nenhuma besteira. Gael dá a sua palavra e Irene sai logo em seguida. Enquanto isso, João Raul conversa com Luan, conta do que aconteceu na noite anterior e avisa: a Nayane ainda deve estar furiosa. Como eu pude fazer um trem desse? Chamar ela de agrado? Tem cabimento uma coisa dessa? Luan o encara e diz: isso só prova que você ainda ama a agrado. João Raul, ao escutar aquilo, fica pensativo e responde: pode até ser, mas a Nayane é a garota certa para mim. A nossa relação é profunda. Luan rebate: você está falando do show de talentos? João Raul confirma e avisa: o fato de a Nayane ser a Diana, a garota que eu conheci naquele show de talentos, só prova que fomos feitos uma para o outro, não concorda? Luan olha para o amigo, sem saber o que aconselhar. E será então que João Raul recebe uma ligação. Olha para a tela e diz: estranho, esse número eu não conheço. Porém, quando o cantor responde, Gael, do outro lado da linha, se apresenta e pede para falar com ele pessoalmente. João Raul, ao descobrir que se trata do sobrinho da Irene, ele concorda e Gael avisa: então você pode vir aqui agora. Não tem ninguém aqui em casa. Vai ser perfeito para nós dois conversarmos. João Raul concorda e avisa que chega em meia hora. E após falar aquilo, o cantor desliga, olha para Luan, explica toda a situação e sai logo em seguida. Já Luan, mesmo achando aquela situação estranha, ele se lembra que marcou um encontro com a Eduarda e sai para se encontrar com a moça. Momentos depois, João Raul chega na mansão dos Amaral e dá de cara com Gael e pergunta o que ele tinha de tão importante para conversar. Gael se aproxima e pede ao cantor para esquecer Nayane e se afastar dela. João Raul estranha e fala: tá louco? Que conversa mais estranha é essa? Gael avisa: você só faz mal para Nayane. Ela sempre foi uma garota do bem. Tinha seus problemas, mas nunca fez mal a ninguém. João Raul, sem entender, pede que o rapaz se explique. E será então que Gael conta ao cantor que Nayane não é a Diana. João Raul parte para cima do Gael e grita: do que você está falando? Por que você está inventando essa mentira? É para ficar com a Nayane, é isso? Gael retruca: não é nada disso. Eu não vou mentir. Eu amo a Nayane, mas não ia pedir uma coisa dessa se não fosse pro bem dela. João Raul solta o rapaz, respira fundo para se acalmar e pergunta: do que você está falando? Gael se aproxima ainda mais e explica: a Nayane tá fazendo muita coisa errada e tudo isso por tua causa. João Raul escuta tudo calado e Gael continua: a Nayane não percebe que essa obsessão que ela tem por você só tá levando ela pro buraco. E eu não vou assistir tudo calado. Não vou deixar que ela se torne como a mãe dela, que vive em um casamento infeliz. João Raul, sem entendê-lo, encara e fala: do que você está falando? Eu não tô entendendo mais nada. Gael olha pro cantor e avisa: a Nayane mentiu pra você. E eu posso provar. Na sequência, o rapaz pega o seu celular, mostra a tela para João Raul e diz: essa aqui é uma foto minha e da Nayane. João Raul, ao ver a foto dos dois de quando eram crianças, ele arregala os olhos e sussurra: isso é impossível. Essa garota na foto é completamente da Diana que eu encontrei naquele show de talento. Gael guarda novamente o celular e avisa: isso é porque aquela Diana, na verdade, é a Agrado, a prima da Nayane. João Raul joga Gael contra a parede novamente e grita:
Você tá mentindo. Isso não pode ser verdade. Gael retruca e diz que tudo o que ele falou é a mais pura verdade. Nesse momento, Irene aparece e, ao ver aquela cena, ela desesperada implora: solta o meu sobrinho! João Raul se afasta e Gael olha para o cantor e avisa: se você não acredita em mim, então pergunta à minha tia. Peça para ela te mostrar uma foto da Nayane de quando era criança. João Raul pensa bem em toda aquela história e, ao se aproximar da Irene, ele pede educadamente se ela tinha alguma foto da Nayane de quando criança. Irene, mesmo sem entender o que estivesse acontecendo, ela responde e diz que tem. João Raul, com medo de descobrir que foi enganado uma outra vez, ele hesita. E Gael, ao perceber, ele olha para a tia e pede que ela mostre a João Raul a foto da Nayane. Irene então pega o celular, entrega a João Raul e o cantor, ao ver aquela foto, ele fica em estado de choque. Enquanto isso, Ronei chega em uma rua e para o carro, olhando para fora como se estivesse esperando alguém. Porém, o que Ronei não sabia é que Luan estava parado com o carro do outro lado da rua. Ver o empresário e, estranhando, ele sussurra: o que o Ronei está fazendo aqui? Essa rua é bem longe do hotel dele. O rapaz, curioso, decide continuar ali observando Ronei de longe. E não demora para Leandro se aproximar em uma moto. E, ao se afastar, ele vai em direção do carro de Ronei e entra. Luan estranha e se pergunta: o Leandro entrando no carro do Ronei? O que será que está acontecendo? Já Ronei, sem perder tempo, acelera a toda velocidade. E Luan, decidido a descobrir qual a relação do Ronei e Leandro, ele não perde tempo e vai atrás, seguindo os dois. Minutos depois, Ronei para o carro, sai e entra em um prédio. E Leandro também sai e entra no mesmo local. Luan estaciona e, ao ver aquela cena, ele fica curioso e murmura: isso tá muito estranho. Mas eu vou descobrir agora mesmo o que está acontecendo. Enquanto isso, Ronei e Leandro conversam. E os dois, sem desconfiar que foram seguidos, eles falam sem nenhuma preocupação. Porém, naquele momento, Luan entra e, ao caminhar pelo corredor, ele vê a porta de um estúdio entreaberta. E, olhando para dentro, encontra Ronei e Leandro conversando como dois velhos amigos. O rapaz, curioso, fica calado e, pegando o celular, ele sussurra: é melhor eu gravar o que esses dois vão conversar. Até porque, seja o que for, eu tenho certeza que não é boa coisa. Já do lado de dentro, Leandro olha para Ronei e pergunta: e eu posso saber o porquê desse encontro? Eu pensei que o plano era que ninguém soubesse da nossa ligação. Ronei responde: acontece que eu precisava falar com você pessoalmente. É sobre esse negócio da Agrado ficar aqui em Bom Retorno. O nosso trato é que você a levasse para bem longe. Leandro diz que se lembra do trato dos dois e fala: eu sei que eu prometi que se você e a Nayane conseguissem separar ela do João Raul, eu ia cuidar para que ela nunca mais voltasse aqui nessa cidade. Mas acontece que a Agrado é muito cabeça dura. Ronei retruca: isso não é um problema meu. Eu só espero que você cumpra com a tua parte. Até porque, se ela continuar perto do João Raul, os dois podem acabar voltando. É isso que você quer? Luan, ao escutar aquilo, percebe que Leandro tinha tramado junto de Ronei para o fim do namoro de Agrado e João Raul. O rapaz, decidido a desmascarar aquela mentira, ele continua calado, gravando cada palavra. Já do lado de dentro, Leandro encara Ronei e diz: eu não acho que o João Raul voltaria com a Agrado, depois de toda aquela mentira que vocês contaram sobre ela. Ronei afirma: pois eu acho que se ela continuar aqui perto, é só questão de tempo. E você pode ter certeza que se o João Raul for atrás dela,
A Agrado não vai pensar 2 vezes em te dar um pé na bunda. Leandro fica claramente desconfortável e avisa que vai pensar em um modo para tirar a Agrado de bom retorno. Já Luan, após gravar toda aquela conversa, ele se afasta e sai, antes de ser visto. Enquanto isso, Nayane chega em casa, dar de cara com João Raul ao lado de Gael e Irene. A moça, sem saber o que estava acontecendo, ela olha para o amado e pergunta: "Mozão, você nem avisou que vinha aqui?" João Raul avisa que tinha ido para conversar com o Gael. E Nayane, ao escutar aquilo, estranha e questiona: "Com o Gael? Mas o que vocês dois têm para conversar?" João Raul vai direto ao ponto e conta que ele já sabe que ela não é a Diana. A mimada arregala os olhos e João Raul continua: "Você mentiu pra mim e não sei como conseguiu convencer a Agrado a concordar com essa ideia maluca." Nayane, apavorada, pergunta: "Do que você está falando? Quem te contou uma mentira dessa?" "Eu aposto que foi a Agrado, não é mesmo? Eu tô falando, gente, aquela prima é do mal." Gael a interrompe e avisa que foi ele que revelou toda a verdade pro João Raul. Nayane retruca: "Como assim? Por que você faria uma coisa dessa?" Gael a encara e responde: "Eu fiz isso para o teu bem. Você tá obcecada pelo João Raul e isso não é amor. E eu não quero que você termine como a tua mãe, que é casada com um homem que ama outra." Nayane fica sem palavras ao escutar aquilo. E João Raul, se aproximando da mimada, pede: "Nunca mais me procure. Eu não quero ver o teu rosto nem pintada de ouro." E após falar aquilo, ele sai furioso. E Gael, ao ver que Nayane estava arrasada, ele se aproxima e diz: "Você é uma mulher linda e não merece estar junta de um homem que não te ama." A princesinha Country o encara e Gael continua: "Você merece um homem que te valorize e saiba te valorizar. E se você me der essa chance, eu posso ser esse homem." Nayane não resiste e beija Gael no meio da sala. Momentos depois, João Raul chega na casa de Janete, se encontra com Agrado e revela que descobriu toda a verdade sobre a mentira da Nayane. Agrado finge não saber de nada e João Raul avisa: "Eu já sei que você é a verdadeira Diana." Agrado, ao escutar aquilo, fica e fala: "Mas isso não muda nada entre nós dois. Você sabe muito bem que nós dois não terminamos apenas por causa dessa mentira. Você duvidou de mim e isso eu não posso perdoar." João Raul, ainda magoado, responde: "Eu não duvidei de nada. Todas as fotos e vídeos mostravam que você e o Leandro já se conheciam." Agrado grita: "Eu já disse que ele era apenas um amigo. Eu só tentei me aproximar de você para contar que era a tua Diana." João Raul fica pensativo e nesse momento Luan chega e, olhando para os dois, avisa que eles foram enganados. Agrado estranha e pede uma explicação. E Luan, sem perder tempo, começa a contar tudo o que aconteceu e mostra o vídeo da conversa do Ronei e Leandro. João Raul, furioso, fala: "Então, foi tudo uma armação?" Luan confirma e Agrado, decepcionada, comenta: "Eu não posso acreditar que o Leandro estava envolvido em toda essa história." Luan se aproxima e conta: "O Leandro é apaixonado por você, Agrado. Ele fez isso para te afastar do João Raul. Mas, para ser honesto, a sua participação era apenas para não desmentir essa armação e te manter longe daqui." Após descobrir aquilo, Agrado e João Raul se aproximam, conversam com mais calma e fazem as pazes, reatando o namoro e dando uma segunda chance para o amor dos dois. Mais tarde, Agrado coloca Leandro contra a parede, avisa que descobriu toda a verdade e deixa bem claro que o namoro dos dois terminou. Leandro tenta se defender, porém, Agrado o interrompe e diz: "Ah, e uma outra coisa. Eu voltei com o João Raul.
E se você quiser continuar trabalhando comigo e a Eduarda, é melhor você aceitar. Leandro flagra Zilá e Xavier se encontrando às escondidas, num lugar bem afastado de Bom Retorno. Achando aquela história muito mal contada, o rapaz não perde tempo. Ele se esconde atrás de uma árvore, puxa o celular com o coração na mão e bate várias fotos dos dois pilantras. Na sequência, Leandro vai correndo procurar o seu Alaor. Ele mostra a foto da Zilá com o Xavier, solta a bomba e avisa: eu tirei essa foto hoje mais cedo. Seu Alaor, de queixo caído, pergunta o que a Zilá estava fazendo de papo com aquele homem. Leandro olha fundo nos olhos dele e avisa que tem duas coisas chocantes para contar. Quando seu Alaor escuta a verdade, ele arregala os olhos e jura que a nora vai pagar muito caro por cada maldade que fez. Tudo isso começa um pouco antes, quando Zilá está conversando com Nayane e Ronei e o celular toca. É uma ligação misteriosa. A loira fica branca na mesma hora e dispara: calma, eu vou até aí agora mesmo. Ela desliga o telefone apressada. Nayane, preocupada, pergunta: nossa, mãe, quem foi que te ligou para deixar a senhora tão pálida assim? Zilá corta o assunto na hora e diz que não é ninguém importante. Nayane e Ronei se olham e sacam na hora que a Zilá está escondendo um segredo dos grandes. Mas antes que eles pudessem fazer mais perguntas, ela avisa que precisa resolver um probleminha e sai voada, deixando os dois morrendo de curiosidade. Zilá entra no carro e passa o endereço para o motorista. O homem acha muito estranho e avisa: a senhora tem certeza? Esse lugar fica muito longe. Sem paciência, Zilá manda o coitado cuidar da própria vida e só dirigir. Com medo, ele pisa no acelerador. Enquanto isso, Leandro deixa a Eduarda e avisa para Eduarda que vai precisar sair por umas horas e só volta de tardinha. A moça estranha e pergunta para onde ele vai. Ele inventa que vai buscar uma peça da moto fora da cidade e por isso vai demorar. Logo em seguida, bota o capacete e sai. Algumas horas depois, o clima pesa. Leandro chega ao destino, estaciona a moto e de longe vê Zilá saindo de um carro. Ele acha aquilo super suspeito e fica de olho. A megera vai andando sozinha para um parque ali perto. Escondido, Leandro sussurra: o que será que a Zilá veio fazer num fim de mundo desses? Mas antes de terminar a frase, o rapaz toma um susto daqueles. Do outro lado da rua, um homem desce do ônibus. Leandro não acredita, é ele mesmo, é o Xavier. Leandro vê que o bandido tá indo na mesma direção da Zilá e liga os pontos. Peraí, ele tá indo atrás dela? O que esses dois estão armando na calada do dia? Sem pensar duas vezes, Leandro vai atrás deles de fininho. Quando Xavier se aproxima de Zilá, ele avisa que o papo é sério. A mulher do Alaorzinho cruza os braços e rebate: espero que seja muito importante para me fazer vir até aqui. O que os dois nem sonham é que Leandro tá ali, colado neles, escondido atrás de uma árvore. O produtor pega o celular e bate a foto da dupla conversando. Os dois se aproximam mais e Zilá engrossa a voz: anda logo, fala de uma vez o que você quer. Xavier não faz rodeios e diz que precisa de mais grana. Ele avisa que aquela merreca que ela deu já evaporou. Zilá, furiosa, cospe as palavras: e você acha que eu vou te pagar mais alguma coisa? É claro que não. Então não me procure nunca mais. Leandro gela ao ouvir aquilo e sussurra: então a Zilá deu dinheiro para o Xavier. Mas por qual motivo ela fez isso? Já Xavier encara Zilá e avisa que o dinheiro dele acabou, porque ela o chamou ao Brasil novamente e por isso ela precisa ajudá-lo. Zilá chama o capanga de inútil, mas avisa: eu não devia te dar nem mais um centavo. Mas para sua sorte, eu ainda vou precisar da sua ajuda. Com o celular na mão, Leandro continua gravando tudo. É aí que a Zilá faz um pedido tão absurdo que deixa Leandro em choque.
Até o Xavier arregala os olhos e hesita. A senhora tem certeza disso? Zilá não pisca e confirma. Xavier respira fundo e diz: bom, se a senhora pagar o valor combinado, eu faço o serviço. Zilá se aproxima e crava: assim que você terminar o trabalho, eu faço o Pix. Xavier, ao escutar aquilo, vai embora. Sozinha, Zilá lembra do seu marido e solta o seu veneno. Eu tentei salvar nosso casamento, Alaorzinho. Mas se você não quer ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Isso eu garanto. Na sequência, ela volta para o carro e ameaça o motorista. Vamos para casa. E bico calado sobre essa viagem, entendeu? O homem, tremendo de medo de perder o emprego, concorda na hora. Já Leandro, apavorado com a maldade, fala sozinho: essa mulher é um monstro. Como ela tem coragem de planejar algo assim contra o próprio marido? Após falar aquilo, ele sobe na moto e volta voando para Bom Retorno. Naquela mesma noite, a coisa começa a pegar fogo. Seu Alaor tá na porta do Zuzanete quando Leandro aparece de surpresa. O coroa, sem saber de nada, chama o rapaz para jogar uma sinuca. Mas Leandro tá com a cara fechada e diz que o papo é seríssimo. Para não dar bandeira, os dois vão para um barzinho mais tranquilo ali perto. Enquanto isso, Zilá entra apressada no carro de Ronei. Ele percebe a aflição dela e pergunta o que rolou. Zilá dá um sorriso maldoso e diz: muita coisa vai mudar. E logo logo eu serei a sua nova patroa. Só quero saber se você tá comigo nessa. Ronei, cego de amor, diz que é 100% fiel a ela. Zilá manda ele dirigir para outro lugar. Mas quando eles passam na frente do bar, a megera toma um susto. Ela vê Leandro e seu Alaor conversando sozinhos. O que aqueles dois estão fazendo ali? Ela dispara. Ronei quer ir embora, mas Zilá manda ele parar. Agora não. Eu preciso ficar de olho e ver o que eles estão aprontando. Ronei acha estranho e Zilá confessa: o Leandro pode saber de coisas que o seu Alaor não pode descobrir de jeito nenhum. Ronei percebe a gravidade e os dois ficam espionando. Lá dentro do bar, Leandro joga a real. Eu vi a Zilá junto com o Xavier. Seu Alaor não acredita. Impossível. A Zilá nunca faria isso. O que ela teria para falar com aquele bandido? Mas Leandro não recua. Eu escutei perfeitamente. Ela pagou aquele pilantra e aposto que foi ela que mandou colocar a escuta no meu quarto. Seu Alaor fica sem entender os motivos da nora. Já Leandro pega o celular e mostra a prova. As fotos do encontro secreto. Seu Alaor fica pasmo. Leandro então solta a pior parte. Eu ouvi o que ela pediu pro Xavier. Ela mandou ele cortar os freios do carro do Alaorzinho. Seu Alaor quase cai pra trás de tanto susto. Lá fora, Ronei nota o pânico do coroa e avisa a Zilá: você viu a cara do seu Alaor? Pelo visto, ele acabou de descobrir algo muito grave. A megera treme na base, morrendo de medo que a mãe de Leandro tenha deixado algum segredo vazar antes de morrer, já que a megera ainda não sabia que Leandro tinha flagrado ela conversando com Xavier. Já na mesa do bar, o clima fica cada vez mais tenso. Fervendo de ódio, seu Alaor quer tirar satisfação na mesma hora com a nora. Mas Leandro pede calma e arma um plano genial. Disfarça, mas a Zilá tá espionando a gente lá daquele carro do outro lado da rua. Ao escutar aquilo, seu Alaor olha de canto de olho, percebe que a nora está junto de Ronei e disfarça. Já Leandro continua: nós vamos fazer uma armadilha. Você vai pra casa, como se nada tivesse acontecido. Eu chego lá depois, finjo uma briga e você me expulsa. Vamos fazer a Zilá achar que você confia nela 100%.
Seu Alaor entende na hora o plano, para descobrir qual é o grande segredo que a Nora esconde de todos. E sem perder tempo, seu Alaor coloca a armadilha em ação. Zilá, ao ver que o sogro foi em direção de sua casa, ela pede a Ronei para levá-la até a mansão dos Amaral. O canalha corre para chegar na mansão antes do seu Alaor. Minutos depois, Zilá entra na casa e fica esperando o sogro, como se nada tivesse acontecido. Quando ele entra, ela se faz de sonsa e pergunta: "Me disseram que o senhor estava com o Leandro. Aconteceu alguma coisa?" Seu Alaor atua perfeitamente e responde: "Não foi nada, ele só veio falar uns absurdos, mas como sempre, não tem provas. Melhor esquecer isso." Ziá sorri aliviada, pensando que o sogro não desconfia de nada sobre ela. Nessa hora, Leandro invade a casa fingindo estar revoltado e insistindo em falar. Seu Alaor grita com ele, finge uma discussão e expulsa o rapaz. Zilá vê toda aquela cena calada e comemora por dentro, dizendo: "É como eu pensei, o seu Alaor confia cegamente em mim." Na sequência, seu Alaor finge estar furioso e, olhando para Leandro, ele grita: "Escuta bem, eu já mandei você ir embora. E se eu voltar aqui e te ver na minha casa, eu chamo a polícia, entendeu?" Após fazer aquela ameaça, ele entra. E Leandro finge ter ficado arrasado depois daquela confusão. Já Zilá, achando que venceu, ela vai até Leandro dar o golpe final e debocha: "Pelo visto, seu plano de colocar o seu Alaor contra mim afundou, né?" Leandro, esperto, nota o medo nos olhos dela e joga a isca: "Você tá apavorada, achando que eu vou contar o que a minha mãe me disse, não é?" Zilá cai feito um patinho na armadilha. "Ninguém vai acreditar em você. Não me importa se a sua mãe te contou que fui eu e o Xavier que pegamos aquele dinheiro. Você não tem provas." Porém, o que a cobra não esperava é que seu Alaor não tinha ido embora coisa nenhuma. Ele estava escondido ouvindo tudo e, em estado de choque, ele sussurra: "Então a Zilá estava envolvida naquele roubo." E enquanto seu Alaor continuava escondido, Leandro aperta ainda mais e, colocando Zilá contra a parede, ele fala: "Eu vou desmascarar a senhora e contar o motivo de você ter desviado esse dinheiro." Desesperada e furiosa, Zilá grita e acaba confessando tudo de uma vez. "Aquela infeliz da Soraya te contou, né? Mas não importa, o único que poderia confirmar que eu paguei o Jean Carlos já tá morto." Leandro diz que a mãe dele deixou uma prova antes de morrer. Zilá entra em pânico total e deixa escapar. "Tá me dizendo que ela deixou provas de que eu usei o dinheiro para pagar o Jean Carlos?" Porém, antes que Leandro pudesse responder, seu Alaor sai do esconderijo soltando fogo pelas ventas e dá um grito: "Eu já entendi muito bem o que está acontecendo aqui." Zilá congela. Ela percebe que foi enganada e pergunta se os dois armaram contra ela. Leandro sorri. "Foi só fingir que eu sabia do segredo para você abrir a boca e confessar tudo em detalhes." Zilá tenta inventar uma desculpa, mas seu Alaor não quer saber de conversa. Manda a Nora calar a boca e a expulsa da casa dele sem dó nem piedade. Agora, deixem um coração aí nos comentários se vocês gostaram de ver a Zilá se ferrando. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like caprichado para receber todos os dias os novos vídeos e resumos da novela Coração Acelerado.